Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai corrigir a prova da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Vamos lá então. Provinha da FGV, tá? Realizada em 24 de 11 de 2019. Primeira questão, ela dizia que a gente tem um arquivo PDF e ao tentar abrir ele no Windows 10 com duplo clique, notou-se que ele foi aberto no Chrome. Será que era isso que eu queria? Não. A Maria queria abrir ele no Acrobat Reader. Então a gente precisa modificar a forma de abrir um determinado arquivo. Por padrão, hoje os arquivos PDF vão abrir no Edge do Windows 10 ou no Chrome, né, se tiverem instalados. Então a gente precisa fazer modificação disso. Vamos ver passo a passo como a gente poderia fazer isso. Então eu vou mostrar o caminho, né? E depois a gente vê aí alguma alternativa que faça isso. Tá? Tem mais de uma forma de fazer. Vou mostrar a forma correta de acordo com o que está na nossa questão. Então, primeiro ponto, né, clicamos no menu Iniciar, Configurações do Windows. Tá? A gente recebe essa telinha aqui. Aí nós temos um botãozinho, né, chamado Aplicativos. Escolhemos Aplicativos Padrão. E aí a gente tem, né, demora um pouquinho, e aí a gente tem escolha os aplicativos por tipo de arquivo. Então a gente vai receber, essa tela demora um pouquinho para montar, ele vai mostrar a lista de todas as extensões de arquivos que o nosso programa, nosso computador, reconhece. Aí a gente vai escolher a extensão que a gente está trabalhando nesse momento, que é PDF, e aí a gente vai escolher o programa padrão para abrir esse cara aí, tá? Essa lista normal demorar, ele está montando uma lista gigantesca. Vamos tentar achar aqui os nossos queridos PDF, né? PDF, cadê você? Tem que saber a ordem alfabética, né? Então aqui, ó, PDF meu está abrindo com Edge. Eu posso trocar para abrir com Chrome ou outro aplicativo que eu queira, tá bom? Então essa é a ideia dessa questão. Fazer redirecionamento do menu padrão do Chrome, não é dentro do Chrome que a gente vai fazer isso, não, tá? Clicar com o botão abrir como, uma única vez, não vai resolver o problema. A gente precisa, poderia abrir com, e aí escolher, né, que definitivamente a gente vai abrir sempre com um outro aplicativo, né? É uma boa alternativa, mas não está correta porque ele diz apenas uma vez, né? Ajustar as configurações, sim, essa é a nossa alternativa correta, tá? Configurações do Windows aplicativos. Nem precisava saber todo o caminho, né? Reconfigurar o padrão, não, do Media Player, meu Deus do céu, né? E configurar através do aplicativo gerenciamento de computador nas ferramentas administrativas. Não, nada a ver. Primeira, letra C, Canadá. Segunda, uma questão mais ou menos tranquila, tá? No Windows é possível identificar os aplicativos e processos em segundo plano corretamente ativos, correntemente, né? Ativos por meio do... o explorador de arquivos vai mostrar os arquivos que estão no nosso computador. Não sei se eles estão rodando, estão em primeiro plano, em segundo plano, nada disso, né? O navegador também não. Visio é uma ferramenta para a gente fazer desenhos, organogramas, tá? Nenhuma relação. E o Fire é uma ferramenta de proteção. A resposta correta aqui, gerenciador de tarefas. Como é que a gente chega nele? Várias formas. Uma delas, clicando com o botão da direita em cima da barra de ferramentas e escolhendo a opção gerenciador de tarefas. Tá? A gente vai abrir uma janelinha onde tem uma lista do que está sendo executado. Tá? A gente tem na guia detalhes uma lista mais completa ainda de todos os programas que estão sendo executados. Em primeiro plano, em segundo plano, né? Então a gente tem essas coisinhas aí, tá? É no processos e no detalhes que a gente enxerga esse tipo de informação, tá? Muito comum para a gente finalizar alguma tarefa, né? O meu, sei lá, o Runtime Broker aqui está travando. Finalizar a tarefa. É bastante comum a gente utilizar ele, né? Então, o gerenciador de tarefas é o nosso carinha da vez.
A questão número 3, ela diz que no Chrome, amplamente utilizado, a gente tem a opção de limpar os dados de navegação, que são acumulados ao longo do tempo. Sim, beleza. E a pergunta é, quais são esses dados de navegação que a gente pode excluir, tá? Estamos com o Chrome aqui aberto. Se eu for aqui no menu, o íconezinho do menu, eu tenho lá em mais ferramentas, a opção de limpar dados de navegação. A gente vai encontrar dos dados que estão aqui, né? A gente tem arquivos downloaded, né? Bom, poderia ter escrito arquivos baixados, né? Não, eles não vão aparecer aqui, né, nessa lista, tá? Os arquivos que eu baixei para o meu computador, seja pelo Chrome, seja pelo Mozilla, eles não vão ser excluídos num processo de limpeza do navegador. É uma tarefa minha fazer essa limpeza, tá? Os cookies, sim, os cookies estão aqui, tá? Então nesse computador aqui eu tenho cookies para 2 sites. O histórico de navegação, tá aqui, o histórico de navegação, tem apenas um itemzinho aqui no meu histórico de navegação. Imagens e arquivos armazenados em cache, sim, tá? Então o item 2, item 3, item 4, sim, estão aqui. Páginas gravadas, eu abri uma página, salvei ela como? Ela vai estar disponível para ser limpa? Não, é um processo manual que a gente fez. Então, assim como os arquivos downloaded, né, os arquivos baixados para o nosso computador, eles não vão estar disponíveis nas limpezas de dados. Então, 2, 3 e 4. Tem 2, 3 e 4? Sim. Letra C, nossa resposta, tá? A 4 tem uma pegadinha bem complicada. A gente tem um arquivo em TXT, né? 3 arquivos TXT, que precisam ser importados para o Excel. E a pergunta é, qual desses formatos que estão abaixo são válidos para a gente utilizar dentro do Excel? E aí? Bom, detalhe extremamente importante, pessoal. Observem que nós temos 4 notas. E olhando rapidamente, nós vamos olhar, mas aqui tem 5 notas para o João, 5 notas para a Maria. Não. Na verdade, a gente tem uma nota 9, uma nota para Maria, né? Uma nota 9, uma 10, uma 8 e uma nota 9,8. Esse vírgula 8 aqui vai atrapalhar o nosso item 3. Por quê? Aqui eu não sei se são 5 notas ou se uma nota é o 9,8. Então, esse caso aqui de baixo já não vai funcionar. Por quê? Porque a vírgula ela é um separador de decimal nesse nosso arquivo. Ela não pode ser utilizada como um separador de notas. Não, ele é um 9,8. Então, aqui embaixo a gente não consegue enxergar isso e o 9,5 exatamente igual. Então, esse caso não vai funcionar. Aqui a gente tem 2 separadores. Tem a barrinha, né? Pipe, nome que a gente pode utilizar para ela, e tem o ponto e vírgula. A gente não pode usar 2 separadores. Ou né? Ou não vai funcionar. E esse caso aqui vai funcionar direitinho. Vamos lá? Estou com o Excel aberto. Deixa eu minimizar aqui. Estou com o arquivo notas aqui aberto, né? Exatamente no formato que está ali, com ponto e vírgula. Tá? Ele está na minha área de trabalho. A gente vai até ele e vai abrir o nosso querido Excel. Eu vou importar ele através do item dados, obter dados externos e de texto. Ele já vai cair na minha área de trabalho. Deveria, né? Era para, né? E aí a gente tem um cara chamado notas aqui, tá? Tem até uma cópia dele. Quando eu abro o arquivo, eu inicio o processo de importação dele. E ele pergunta, o arquivo tem um espaço fixo certinho para cada nota? Não, porque o nome é um tamanho, né, e as notas são de outro tamanho. Algumas notas têm a vírgula, outras não têm. Tem um cabeçalho? Tem cabeçalho, tá? Então ele é delimitado, ele é separado, cada item que nós queremos ele é separado por alguma coisa. Qual é o separador? É a tabulação, é um espaço, né,
tabulação? Não. É um ponto e vírgula. Ó, ele formatou aqui agora, bonitinho. Então, beleza, ó, o 9,8 ficou com a nota 4, a nota número 4 deles. E eu posso seguir avançando aqui, e a gente consegue, né, eu vou escolher aonde que eu quero colocar, vou escolher no A1, e ele trouxe exatamente como a gente pretendia, tá? As notas aqui e a nota 4 com um vírgula aqui no meio. Se quiserem, testem aí para vocês. Vocês vão ver que os outros não vão funcionar. Aqui vai até importar, mas ele vai importar porque a gente pode usar o separador, né, como a vírgula. Só que ele vai importar 5 notas. E na verdade são só 4 notas. Então, observar que tem ponto e vírgula é muito importante aqui em cima, tá? Somente o primeiro está correto, tá? Vamos para a questão número 5, questãozinha do Word, né? Versão aqui não vai ao caso, tá? Pergunta do nosso pincel de formatação, uma questão bem fácil, bem teórica, né? Esse carinha aqui, o que ele permite fazer? Colorir células? Não. Desenhar, colorir, preencher uma forma desenhada? Não, não, nada a ver. O pincel de formatação, ele vai servir para a gente copiar uma formatação e aplicar essa formatação em um outro espaço do nosso texto. Simples assim. Isso está muito claro na letra A, copiar a formatação de um trecho e aplicá-lo a outro, né? O pincel de formatação a gente precisa conhecer. Tranquilo a 5, né? Uma questão bem tranquila, bem fácil. A questão número 6, a gente vai fazer ela, tá? Vou pegar aqui uma outra planilha. Aqui a gente tem os números, vamos confirmar aqui, né? Os números 10, 30 e 40, tá? 10, 30 e 40. A gente pode aumentar um pouquinho o nosso zoom. Aqui na célula C1 foi colocada a fórmula A1 mais A2 mais A3, fecha parênteses, dividido por 4. Somei todos eles, dividi por 4. Vai dar 20. Fácil, boa. Só que a questão diz que este conteúdo aqui, que estava em C1, ele foi movido, copiado, desculpe, né, para o E1. E aí a pergunta é, qual é o novo valor quando esse cara for para cá? Tá? Quando o conteúdo vier aqui, só pintar esse cara aqui. Pintei só o texto, né? Bom, deixa assim. Então, o que a gente tem que fazer nesse cenário? A gente tem a função ou fórmula A1, A2 e A3, né? Soma esses três caras, divide por 4. Quando a gente copia, o Excel automaticamente vai ajustar o A, o 1, se for necessário, o B, 1 e o C, 1. Só que observem, o que aconteceu? Os números ficaram iguais. Eu tinha C1 e continuei tendo E1, né? O número está igual. Então, os números a gente não precisa modificar quando eu levar do C1 para o E1. A gente só vai modificar a letra que estava no C, foi para o D, para o E. Ou seja, a gente teve incremento de 2 letras. A função no E1, ela vai ser, aumenta 2 letras e mantém o número igual, né? Eu pintei de amarelo aqui, não vai ficar legal, né? Mas vamos ajustar aqui, então. Então, nós vamos fazer o quê? Abre parênteses, onde tinha o A, vai ficar A, B, C, né? Vai ficar o C1 mais C2 mais C3, fecha parênteses, dividido por 4. O Excel já nos mostra o que ele está fazendo, quais células ele está trabalhando. Então, o que a gente está fazendo? Na verdade, está somando 20 com nada e com nada. E dividindo por 4. E a gente chega onde? Chega no número 20, dividido por 4. Se a gente der um Enter aqui, nós vamos ter o número
5. Tem resposta 5? Tem. Tá? Então, essa é a ideia. A gente sempre tem que, nessas questões, observar quantas letras a gente mudou. Do A para o C foram 2, do 1 para o 1 ficou igual. Então, não muda os números, muda apenas as letras. Claro, tem que cuidar se os números estiverem amarrados, né, com sinal de dólar, aí é um pouquinho diferente. Esses números ou letras, eles não vão mudar, né? São as referências absolutas ou mistas que nós temos. Tá? Mas aqui a gente fez o 20 dividido por 4, chegamos na letra B, a nossa resposta. Tá? A 7. 7 é uma questão teórica, chatinha. Tá? Por quê? Porque ela pergunta qual é o nome da linguagem de programação empregada nas macros, seja do Excel, seja do Word, tá? Até do PowerPoint. As macros, elas estão no exibir. Último item, seja no Word, lá no Excel também. Tá? Então aqui nas macros, a gente pode... Vou exibir elas, não tem nenhuma macro. Vou botar um nome aqui qualquer e vou criar uma macro. O que ele trouxe? Ele trouxe bem aqui em cima, ó, Microsoft Visual Basic for Applications. Essa é a linguagem. Ajuda Visual Basic for Applications. Tá? Propriedades do VBA. Então, VBA é a nossa resposta. Visual Basic for Applications. Aqui eu poderia digitar a minha macro. A macro, na verdade, ela é um conjunto de ações que vão simplificar a nossa vida. Eu quero pintar tudo de negrito. Eu posso fazer uma macro que vai montar isso. Exercitem. Tá? Ao invés de fazer assim, montando um texto, não, façam assim, gravar macro. E aí vocês botem o nome para ela, né? Façam alguma seleção qualquer aqui, vou pintar de vermelho. Bom, beleza. Vamos voltar para a macro e vamos parar a gravação dela. A gente pode exibir e aí a gente pode editar ela no Visual Basic for Applications. E vai ter alguma coisinha lá. Ó. Então ele escolheu, aquela cor que a gente escolheu é essa cor aqui. Tá? A gente selecionou as células, né, de A1 até A6. Então dá para entender um pouquinho do que está aqui. Mas isso é Visual Basic for Applications. Chato? Quem sabia? Tira de letra isso aqui, né? VBA. As outras são linguagens de programação, mas não exatamente as do Excel ou do Word. A questão número 8. Questão de colunas no nosso Word. Deixa eu abrir mais uma instância do Word aqui. Né? Independente se é 2010, 2016, tá? Não vai mudar nada. Vamos lá, vamos clicar aqui. O tratamento de colunas, ela é feito no layout. E aqui a gente tem o colunas. Vamos clicar em colunas. E aí as alternativas lá, né? Uma diz que no máximo são 4. Não, são 14 colunas. 11 colunas a gente pode ter, depende do tamanho da página, tá? Uma outra alternativa diz que elas são todas iguais, do mesmo tamanho. Não. Já tem por padrão a esquerda mais estreita, né? Uma outra alternativa diz que o espaçamento tem que ser rigorosamente igual entre todas as colunas. Não, a gente pode escolher, né? Coluna 1, coluna 2, coluna 3, tá? Qual o espaçamento que a gente vai ter entre elas. Também está errado. Procurar, vamos ver qual que é a outra. Sai daqui. O número máximo é 4, não, é 11, 12, 13, 14, né? Passa disso, né? Todas as colunas têm que ter a mesma largura, não, tem o modelo chamado esquerda, que a esquerda é mais estreita. Todos os espaços devem ser iguais, não, a gente pode ajustar isso. A hifenização, tá? Que é a separação silábica, ela é perdida, ela não funciona quando a gente usa mais de uma coluna. Não, mais motivos ainda, porque a minha folha vai ficar o espaço, né, vai ficar menor, então a separação silábica ela passa a ser muito importante. É muito utilizado a hifenização quando a gente tem múltiplas colunas, tá? E aí sobrou a última, né, que é fácil. Nas nossas colunas, a gente pode colocar
vamos colocar aqui com duas, ó. Eu posso traçar um risco, uma linha entre as colunas, tá? Acho que dá para ver, a gente pode aumentar o espaçamento aqui para 3, tá? Aí eu acho que vai ficar mais visível o risquinho aqui, tá? Então essa é a ideia, a gente pode sim traçar um risco entre as nossas colunas. E aí ficou a letra E, Equador. Tá? Questão 9, uma questão bem teórica também, né? Qual é a extensão de imagens, né, que estão associadas a imagens? E aí a gente tem que saber as extensões dos arquivos. Tá? CSV é um arquivo para Excel, para a gente importar dados por Excel, nada a ver. DocX, arquivo do Word, não tem nada a ver com imagem. EXE é um executável, é uma coisa que a gente executa automaticamente, não precisa de um outro programa para isso. GIF, sim, né? A gente recebe no WhatsApp toda hora GIFs, são imagens, né? Em movimento, muitas vezes. HTML é a extensão de páginas de internet. Quando a gente salva uma página da internet, a gente vai salvar em HTML. Então, não. Deixa eu só pintar aqui os que são, né? JPG, sim. Tem JPG e JPEG. Bota um E entre o P e o G. São dois formatos absolutamente iguais. Apenas a extensão pode ter um E ou não, né, a mais ali. PDF não, né? PDF é um padrão para qualquer tipo de coisa. Pode ser para imagem, pode ser para texto, pode ser para, sei lá, página de internet, qualquer coisa. PNG é extensão padrão do Paint, que a gente tem no Windows, né? Então, se eu pegar lá qualquer imagem do Paint e tentar salvar, por padrão ele vai salvar em PNG. E TXT, arquivos texto. Nessa mesma prova tinha lá a extensão TXT, né? Nos arquivos das notas, tá? Então, também não. Restam apenas 3. Resposta correta aqui, letra B, Brasil. Ok? E a nossa última questão, o edital dizia lá, troca de arquivos e dados. E eles pegaram exatamente isso. Pegaram a troca de arquivos, uma questão extremamente complexa, né? Para quem conhece o formato, tudo bem, muito fácil, mas é uma coisa um pouco mais complicada. A troca de informações, né? Eu quero de um aplicativo da minha empresa, do meu RH, eu quero mandar essas informações para o meu faturamento, né? Sei lá, porque faz a folha de pagamento, qualquer coisa nesse sentido. De um aplicativo mandar dados para outro. Isso funciona muito bem com um tipo de arquivo, que é a resposta da nossa questão, tá? E esse formato aqui, ele tem características de um arquivo XML, né? CSS é a página de internet, CSV a gente já falou, arquivo texto, tá? Até poderia ser, né, um arquivo texto, alguma coisa assim, mas não é, conceitualmente, né, para troca de dados entre as coisas, sempre é o XML. O ODF é Open Document Format, o formato dos nossos LibreOffice, BROffice. A extensão não é ODF, a extensão é ODT, ODP, mas o nome do formato é ODF. Tem nada a ver também. PDF é um formato bom, mas não para trocar arquivos de um padrão, né, seguindo exatamente o mesmo padrão. É bom para a gente ler, mas não para um sistema, né, utilizar em outro. E a resposta correta pelo formato aqui, né, isso aqui não tem nada a ver com o formato de ODF, CSV e coisa assim, é um formato XML. Então vamos marcar aqui a última com extensão XML, tá? É fácil? Não, essa é talvez uma das mais chatinhas aí que a gente teve na prova do Ministério Público do Rio de Janeiro. Pessoal, acabamos aqui a gravação, né, das 10 questões que teve na prova. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, né, compartilhem, dê like no nosso canal, dê like no nosso videozinho, inscreva-se no canal para a gente continuar fazendo isso para vocês. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.